Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais uma aulinha, né? Mais um dia aí de conhecimento sobre a Bíblia. Afinal, estamos em setembro, né? O mês da Palavra de Deus, o mês que a igreja, ela celebra, né? A importância da Bíblia, né? Que é a Palavra de Deus, né? Aquilo que Deus deixou pra gente. Então, hoje a gente vai dar a continuação para conhecer melhor esse livro que é maravilhoso, tá certo? Então, vamos agora, né, deixar o nosso material reservado, ir para um lugar silencioso para a gente iniciar a nossa oração e, consequentemente, a nossa aulinha, tá certo? Então, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje, na nossa oração, vamos estar colocando todos nós, todas as nossas famílias, né? Vamos estar colocando também todas as pessoas, né, que de alguma forma estão passando por alguma dificuldade, né? Sabemos que a pandemia, ela afetou muito o comércio, né? Então tem muitas pessoas que perderam seus empregos, né? Que perderam também os seus negócios. Então vamos colocar agora, né, em oração todas essas pessoas para que Deus possa mostrar e dar uma sabedoria para que elas possam voltar a trabalhar, né? Possam receber a graça de um novo emprego. As pessoas que perderam seus negócios, que elas possam procurar, né, que elas consigam uma outra forma também de continuar, né? Então, assim, vamos entregar também todas as nossas limitações a Deus, né? Todas aquelas pessoas também que estão doentes, nem mesmo que não seja de Covid-19, mas que de alguma forma adoeceram durante essa pandemia. Então, vamos pedir a Deus por todos eles, ok? Então, rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, como a tia Ingrid já adiantou, né, nós vamos continuar falando sobre a Bíblia, né, esse livro que traz aí pra gente a palavra de Deus, né, um livro que foi escrito há muitos e muitos anos, né, mas que trazem até hoje, né, partes assim da vida de Jesus, traz ensinamentos pra gente como se tivesse sido escrito hoje, né? E aí nós vamos lá, né? Semana passada eu falei um pouquinho do que era a Bíblia, do que a gente poderia encontrar nela, né? Os tipos de livros. E hoje eu vou explicar direitinho tudo aquilo que eu já falei na semana passada, né? Primeiro eu gostaria de lembrar a vocês, né? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis, que quer dizer a origem. Dentro do livro de Gênesis, nós temos aí a criação, né? A narração da criação, como Deus criou o mundo. Temos também aí o conhecimento da vida de Adão e Eva, como foi a vida deles, né? Onde eles moravam, certo? E aí, gente, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte. A Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles se chamam Pentateuco, como eu disse na semana passada. Tia Ingrid, quais são esses livros? São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os nomes dos 5 primeiros livros da Bíblia. Em Gênesis nós conhecemos aí a história a origem do mundo, né? Como Deus criou o mundo, em quantos dias ele criou o mundo. Olha lá, hein? Quero ver vocês lendo aí essa passagem, depois me dizer quantos dias Deus criou o mundo. Em Êxodo, que quer dizer, né, passagem, e aí aqui nós temos a história, sabe de quem? De Moisés. Moisés, como todos vocês conhecem, né, foi criado aí pelo faraó, não era filho, né, do faraó, mas foi deixado pelas águas, porque nessa época, gente, teve um homem que chegou lá no faraó e disse assim: faraó,
eu tive um sonho que vai nascer uma criança, que daqui a alguns anos ela vai tomar o seu trono. E o faraó ficou com tanta raiva, mas tanta raiva, que ele decretou que todas as crianças, sendo homem e mulher, menino ou menina, morressem, né? Ele tinha que matar crianças até 2 anos de idade. E aí a mãe de Moisés ficou desesperada, porque não queria que seu filho morresse. E deixou ele dentro de um cestinho e colocou no rio. E aí esse cestinho com Moisés foi encontrado por quem? Pela filha do faraó. E aí Moisés foi criado assim como o filho do faraó. Mas com o passar do tempo, né, já adulto, ele viu que aquilo ali não era dele, né? Não era a família dele, não era o que ele esperava, né? E aí ele descobriu que muitas pessoas viviam em escravidão, né? E aí foi quando Deus chamou Moisés, né? E disse que estaria com ele, que ele pedisse a libertação do seu povo. É a história que a gente conhece, né? A história das pragas do Egito, né? Que foi as condições que Moisés pedia para Faraó, por favor, né? Vamos lá, libera esse povo. Se não liberar, o que é que vai acontecer? Vai vir uma praga, né? E aí veio a praga dos gafanhotos, né? Veio a praga da água que virou sangue, veio a praga da doença, né? Então, assim, tudo isso até o faraó mesmo decidir liberar o povo, né? E aí a gente sabe que Moisés conseguiu passar sobre o Mar Vermelho, né? A pé enxuto, né? E isso tudo em caminho à Terra Prometida. Dentro do livro do Êxodo nós temos também os 10 mandamentos, né? Afinal, esse povo tudo junto que Moisés tirou da escravidão, eles estavam assim, não mais crendo em Deus, achando que Moisés estava mentindo, né? Porque foram muitos anos que eles passaram no deserto. E aí esse povo começou a duvidar, começou a fazer muitos comportamentos errados. E aí Deus, Moisés, vem aqui conversar comigo, porque esse teu povo vai estar muito desobediente, tá muito teimoso. E aí foi quando Moisés, né, começou a receber os 10 mandamentos da lei de Deus, para que esse povo, para merecer a terra prometida, precisaria cumprir essas leis. E aí a gente vai encontrar no livro de Êxodo. Ok, gente? Logo depois do Pentateuco, nós temos os livros históricos, tá certo? Dentro dos livros históricos, aqui, esses livros históricos, gente, a maioria deles está situada no Antigo Testamento, né? Que é a divisão da Bíblia. Quem lembra que a Bíblia foi dividida em duas, o Antigo e Novo Testamento. Então, os livros históricos, eles estão localizados no Antigo Testamento. São eles, né? Alguns deles, né? Josué, Juízes, Samuel, Crônicas, Esdras, Esté. Mas no Novo Testamento tem um livro histórico que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta um pouquinho da história dos apóstolos depois da ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, ok? Depois desses livros históricos, gente, nós temos os livros que a gente chama de livros sapienciais. Um nome bem estranho, mas significa sabedoria. Dentro dos livros sapienciais, né, nós temos aí o livro de Jó, né? Jó, um personagem riquíssimo que a gente deve conhecer. Temos Salmos, Provérbios, o livro da sabedoria, livro do Eclesiástico. E aí, dentro do livro da sabedoria, eu queria contar para vocês uma história de um rei chamado Salomão. Ele era muito sábio, conhecidíssimo pela sua sabedoria. Salomão um dia recebeu a visita de 2 mulheres e uma bebê. E um bebê, né? Não sei se era menino ou se era menina. E aí, uma delas dizia que era a mãe verdadeira. A outra dizia a mesma coisa. E aí, Salomão, muito sábio, pegou e disse, pois, muito simples, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai partir a criança, tá? Uma fica com uma parte da cintura para cima e a outra mãe fica com a parte da cintura para baixo. A mãe verdadeira, gente, tacou o grito. Não faça isso, eu não aguentaria ver o meu filho sofrer. Nessa hora, Salomão descobriu, ela era a verdadeira mãe. Que a verdadeira mãe, ela não quer ver seu filho sofrendo.
né? Então, assim, tia Ingrid, mas ele foi assim, no limite, né? Será que ele ia fazer aquilo ali? Claro que não, né, gente? Ele apenas usou da sua sabedoria, né? Por isso que dentro desses livros sapienciais nós temos muitas histórias, né? Inclusive a história de Jó é uma história que traz pra gente essa lição de sabedoria, né? Sabedoria em Deus, uma sabedoria divina, uma sabedoria boa, tá certo? Depois dos livros que eu acabei de falar, sapienciais, nós temos os livros proféticos, que o nome já diz, né? São os livros dos profetas. Dentro deles nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Jonas, Abacuque, Safonias, Zacarias. Todos eles são profetas, né? São livros que falavam um pouco até mesmo daquilo que a gente viveria no Novo Testamento, a vida de Jesus. Logo em seguida, nós temos o Novo Testamento, que aí conta, né, que vem os evangelhos, que conta um pouquinho aqueles que estiveram ao lado de Jesus, né, narrando, assim, o que aconteceu, como Jesus se portava, se comportava, né, desde o momento da sua vida pública, que nós sabemos que Jesus ele já começou a sua vida pública já aos 30 e tantos anos, né? Ele já estava adulto. Então, todos esses livros são 4 evangélicos, certo? Mateus, Marcos, João e Lucas, tá certo? Não necessariamente nessa ordem, mas dentro desses livros a gente vai conhecer um pouco sobre a vida de Jesus, que a gente às vezes assiste em filmes, né? Às vezes que a gente já conhece, a gente vai conhecer os milagres de Jesus, né? Como foi a vida dele, como foi a sua passagem pela terra, né? Até os seus últimos dias. Ok, gente? Então esses são os livros, tá? Logo em seguida, a tia Gilmara vai trazer mais atividades aí, algumas imagens explicativas daquilo que eu falei, tá? E eu espero que vocês gostem e aprendam, tá certo? Lembra que na semana passada a tia Ingrid pediu para que vocês, né, a gente mostrou aqui como é que faz a procura, né, que cada livro tem a sua sigla, né, tem a sigla logo em seguida, o número do capítulo, depois a vírgula e os versículos, tá certo? Então, vamos fazer a experiência de procurar um trecho, né? Uma passagem que chame a atenção de vocês, tá bom, gente? Então, é isso. Vou ficando por aqui, mas no próximo sábado volto novamente, ainda falando sobre Bíblia. Ainda tem algumas coisinhas que a gente precisa conhecer da Bíblia, tá certo? Então, façam as atividades, assistam o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Se tiver uma dúvida, pode perguntar, tá certo, gente? Então, vamos encerrar esse nosso momento, pedindo aos anjos da guarda que nos proteja, nos ilumine, nos afaste de tudo que é ruim, tudo que é mal. Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Paz e bem? Paz e bem. Então, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo sábado, se Deus quiser.